dois, som, dois. Dois, som, testando. Dois, som, testando.
Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live de transmissão do culto de oração. Nosso desejo e objetivo é fazer com que a igreja esteja próximo a você, próximo à sua família, nesse período de quarentena. E nós temos orado a Deus, pedido a Deus para que encurte esse tempo e que durante o tempo em que nós estamos vivendo esse período, nós possamos desenvolver aí características e qualidades que nos moldem, que nos aperfeiçoem, que nos tornem mais parecidos com Jesus Cristo. Portanto, seja muito bem-vindo. Convida aí quem está na sua casa, que tem essa disponibilidade de hoje estar conosco nesse momento de oração. Nós queremos orar por você, orar pela sua família, bem como compartilhar de alguns pedidos que são muito especiais e que nós entendemos que na coletividade da igreja nós encontramos a unidade no Senhor. Então, se junte a nós e vamos nesse momento orar a Deus. Eu convido você aí na sua casa, nesse primeiro momento, para que façamos um tempo de oração, tenhamos um momento de clamor, de intercessão. De um modo muito objetivo, nós queremos orar nesse momento pela situação global e também pelas famílias que têm encarado de perto a realidade do coronavírus. Seja pelo impacto que isso tem causado em suas casas, economia, ou até mesmo por questões que são mais profundas, questões que são mais delicadas, como a questão do luto e a questão da perda de um ente querido. Então vamos orar. Convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por esse tempo aqui, onde nós nos conectamos em oração, nos juntamos com a Tua igreja, pedindo, ó Deus, nos ajuda, nos ensina. Ó Deus, queremos interceder pelo mundo, interceder por essa situação global que tem afetado milhares e milhares de famílias. Ó Deus, que a Tua mão poderosa possa, ó Deus, ser estendida, cessando, ó Deus, todos esses casos de morte, todos esses casos de dor, todos esses casos de desespero, a qual a nossa sociedade tem sido submetida. Deus de amor e de bondade, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua igreja. Lembramos dos irmãos que estão nos seus lares. Visita-os, ó Deus, neste momento e toca nesses corações, aquecendo-os com o calor que vem por meio do Teu Santo Espírito. Que todos estes possam se sentir abraçados neste momento. E pedimos, ó Deus, dá-nos da graça para que possamos logo voltar às nossas reuniões coletivas, que juntos possamos estar ansiosos e também, ó Deus, orando por esse momento. Nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por este dia, por esta noite que o Senhor nos dá a permissão e também pelos livramentos que o Senhor tem nos dado a cada instante. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, você que está chegando na nossa live, nossa transmissão do nosso culto de oração, você é muito bem-vindo. A Bíblia fala que quando pessoas se reúnem num único propósito, em oração, em espírito de oração, grandes coisas acontecem. E na história da humanidade, grandes coisas aconteceram quando o povo se juntou e orou ao Senhor. Grandes livramentos, situações foram mudadas, situações que até então eram vistas como impossíveis. Deus, Ele deu a capacitação e as possibilidades. E nós oramos com a finalidade de que tudo o que tem ocorrido à nossa volta seja justamente meios
pelo qual a humanidade reconheça, entenda a fragilidade, bem como a necessidade de estar ao lado de Deus, tomando decisões e também estabelecendo compromissos com o Senhor. Então, que juntos nós estabeleçamos esse compromisso, que juntos nos unamos em oração e que também venhamos compreender que essa fase ela há de passar, ela não vai perdurar por todo o tempo, mas ela vai passar e logo mais restará a nós somente os motivos de louvor e de agradecimento. Nós queremos também dizer a você que está em sua casa agora, que a nossa igreja, o Templo Batista em Vila São José, esse mês está completando 37 anos de existência. Nós temos estado proclamando as boas novas do Senhor durante esses 37 anos, e você faz parte desta igreja, você faz parte dessa família. Então, nas suas orações também, coloque diante de Deus o Templo Batista em Vila São José e a missão que Deus colocou nas nossas mãos, que essa missão seja cumprida com excelência e que possamos ver cada vez mais famílias chegando ao conhecimento da verdade, e essa verdade tem nome, essa verdade se chama Jesus. Nós estamos nessa noite com o pastor Jonas, que está conosco, temos aqui o irmão Hélio também, e nós vamos para um segundo bloco, que é o bloco das orações, onde os pedidos foram compartilhados. O Hélio vai fazer menção desses pedidos, e logo depois nós estaremos tendo um tempo dedicado de oração. Caso você tenha um pedido de oração, você pode compartilhar nos comentários dessa transmissão, e também nós estamos fazendo a transmissão nesta noite pelo nosso canal no Instagram. Então, se você está lá, tem uma conta, compartilhe, faça conhecido esse momento, para que outros sejam abençoados também, tá bom? Que Deus abençoe. O Hélio vai estar compartilhando nesse momento os pedidos de oração, e logo depois nós estaremos orando. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade em nos apoiar nessa nova dinâmica da nossa igreja, em que nós nos reunimos virtualmente, mas, como eu sempre falo, com o mesmo espírito, com uma mesma fé, com o mesmo propósito, prestar um culto a Jesus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A nossa gratidão a você que compartilhou o seu pedido de oração conosco. Nós temos prazer em orar por você e pela sua família. Então, não guarde para si, compartilhe conosco, vamos dividir o fardo e nos ajudarmos em oração. Então, nessa semana, nós recebemos alguns pedidos de oração, inclusive de irmãos da nossa igreja e de irmãos que não são da nossa igreja. Então, você que está nos acompanhando, que não faz parte aqui do Templo Batista em Vila São José, fique à vontade para compartilhar conosco o seu pedido de oração. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Então, sinta-se à vontade para compartilhar conosco o seu pedido. Então, nós temos aqui a irmã Noemi, que agradece a Deus por mais um ano de vida do seu filho, o irmão Abraão, que está lá no Rio de Janeiro. Então, Abraão, feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te abençoe, te guarde e que te use aí nessa nova etapa da sua vida, aí no Rio de Janeiro, tá bom? A irmã Cida pede oração pela sua família. A irmã Ares pede oração pela saúde da sua prima Crislane. A irmã Marta pede oração pela sua família e por proteção. A irmã Marta, esposa do irmão Edson, pede oração por todos que estão trabalhando e que Deus conforte o coração daqueles que perderam um ente querido. A irmã Ares também pede oração pela saúde emocional da Ingrid e Melissa. E a Fátima pede oração pela sua família e pede oração pelo seu sogro e pela sua sogra. A Josenilda pede oração pela sua irmã, questão relacionada à saúde. A irmã Luísa agradece a Deus por todo o livramento diante dessa pandemia e por Deus ter suprido todas as suas necessidades. A irmã Helena também agradece o cuidado de Deus para com os seus. E a irmã Floripes
pede saúde, oração pela saúde da sua família. E, irmãos, eu queria que atentamente vocês prestassem atenção nesse pedido. É o irmão Carlos Júnior, conhecido nosso, que perdeu a sua mãe, esse irmão de lá de Cidade Ademar, estão num momento muito difícil, um momento de luto, estivemos com eles. Então peço que você ore pelo irmão Carlos Júnior, filho, o Carlão, pai dele, e a Carla, que é sua irmã, que Deus possa confortá-los nesse período tão difícil, tão difícil. A irmã Cirlei também agradece pela fidelidade de Deus, e o nosso irmão agradece pelo afastamento da empresa, né? Uma questão que talvez já de um tempo já estava orando, colocando diante de Deus, e graças a Deus o seu supervisor o chamou e deu essa notícia do afastamento. Que Deus te abençoe, meu irmão, graças a Deus por isso. Então vamos orar a Deus, colocando diante dele todos esses pedidos. Irmãos, nós somos uma igreja que nós cremos no poder da oração. Nós somos uma igreja que caminhamos de joelho porque nós sabemos que só assim seremos vencedores. Existem batalhas que só podem ser vencidas no quarto de oração. Então nós damos prioridade à oração e nós convidamos você, que é igreja, que faz parte da nossa igreja, Templo Batista, ore a Deus. E todos os dias, às 14 horas, nós nos reunimos em oração, clamando ao Senhor para que essa pandemia possa cessar o quanto antes, orando por todos os enfermos, por todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, no combate desse vírus, orando pela nossa igreja. Então, todos os dias, coloque aí no seu celular, para que às 14 horas, aonde quer que você esteja, venha se unir a nós em oração, clamando a Deus, porque, meus irmãos, Deus não perdeu o controle da história. Deus tem um controle absoluto sobre tudo e todos, e nós que somos cristãos, precisamos colocar em prática agora a nossa fé, confiando em Deus, sabendo que Ele cuida de nós, e cuida dos nossos, cuida da nossa igreja. Então aí na sua casa, vamos nos unir em oração nesse momento, colocando diante de Deus todos esses pedidos que foram aqui mencionados. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te rendemos graças, porque o Senhor ouve a oração do teu povo. O Senhor é um Deus que está atento, está apto para ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Meu Deus, o Senhor sabe a luta que dia e noite o teu povo tem passado, a luta que cada um tem enfrentado. Mas nós confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor vai nos ajudar, sabendo que o Senhor já está nos ajudando. Então nós te pedimos, ó Pai, por todos aqueles que carecem de saúde, meu Deus, de todos aqueles que necessitam de um tratamento, de um remédio, de uma restauração na sua saúde. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, venha tocar nessas pessoas agora, nesse exato momento onde quer que elas estejam. Nós sabemos que o Senhor tem poder, nós sabemos que o Senhor é um Deus que realiza milagres. Nós somos um povo, nós somos uma igreja que cremos no milagre. Nós sabemos que o Senhor tem poder para realizar, mas faça tudo conforme a tua vontade e o teu querer, porque nós também nos agradamos em nos submetermos à tua vontade, mesmo que isso vá contra a nossa própria vontade. Te pedimos também, meu Deus, por cada família da nossa igreja, por cada criança, adolescente, jovem, adulto, idosos. Por favor, meu Deus, nos proteja de todo o mal diante dessa realidade. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia. Nos ajuda, ó Pai, a confiarmos no Senhor, sabendo que a nossa provisão vem do Senhor, que o Senhor já está no amanhã cuidando de tudo. Então eu te peço, preserve o emprego de cada um dos nossos irmãos, preserve o emprego de cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus. Não deixe o medo roubar a nossa paz, não deixe o desespero, meu Deus, tirar a nossa estabilidade que está no Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda nesse exato momento. Dias difíceis estamos enfrentando, aonde eu creio que nenhum de nós passou, meu Deus. Te peço, ó Pai, faz cessar essa pandemia,
Por favor, meu Deus, no nome de Jesus, assim como nos relatos bíblicos, o Senhor usou o teu poder para acabar com essas questões, meu Deus. Por favor, faz cessar, meu Deus. Conforte o coração daqueles que perderam um ente querido. Nos lembramos agora do nosso irmão Carlos Júnior, meu Deus, do seu pai, da sua irmã, de todos os seus familiares. Console eles nesse exato momento, meu Deus. Que a tua boa mão, que o abraço do Espírito Santo possa estar com essa família enlutada, e não somente com eles, mas com todos aqueles que choram e sofrem a perda de um ente querido, meu Deus. Por favor, visita eles nesse exato momento. E por favor, meu Deus, ajude-nos a cada dia mais a estarmos unidos em oração como igreja, ajudando uns aos outros. Não vamos deixar, meu Deus, a nossa fé esfriar. Pelo contrário, vamos orar todos os dias, clamando por aqueles que precisam. Dê sabedoria aos líderes da nossa nação. Abençoe os líderes que estão à frente das igrejas. Abençoe cada um daqueles que tem cooperado para a ajuda de todos. Obrigado, meu Deus, pela vida da nossa igreja. E te agradeço porque o nosso povo, meu Deus, tem gratidão no coração. Obrigado porque os nossos irmãos colocam diante do Senhor nessa noite a gratidão, reconhecendo que o Senhor tem nos ajudado em tudo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor. Então nós te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos do fundo do nosso coração. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. E nós te pedimos também, meu Deus, por aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Senhor, coloque no coração deles a realidade que nós estamos vivendo e abra os seus olhos para que eles possam voltar o quanto antes para os caminhos de Jesus. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia desses, tenha misericórdia da humanidade, dos céticos que, infelizmente, negligenciam a realidade da verdade da tua lei. Tenha misericórdia deles. E, Senhor, venha avivar os nossos corações, venha avivar o coração do teu povo, de todos, venha manter aquecido a chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abençoe todos os ministérios da nossa igreja, abençoe todos os trabalhos missionários, abençoe as finanças da nossa igreja e de todas as igrejas, meu Deus. Não deixe que o quadro venha cair, mas pelo contrário, nos ajuda a contribuirmos ainda mais, sabendo, meu Deus, que o Senhor tem nos ajudado, nos ajuda, ó Pai, a termos essa mente, a mente de Cristo, e a cada dia mais trabalhando em prol daqueles que o Senhor colocou diante de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que nenhuma tempestade dura para sempre. Nós sabemos que a bonança chega. Nós sabemos que o Senhor um dia irá fazer tudo isso cessar. E nós já sabemos o final da história, que está em Apocalipse. O Senhor venceu, meu Deus. E com o Senhor nós venceremos também. Obrigado, meu Deus, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado por confortar os nossos corações em dias de luta. Obrigado por sabermos que mesmo diante da dor, da lágrima e da dificuldade, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio que nós temos de orar, sabendo que o Senhor nos ouve. Obrigado por tudo. No nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. 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 Meus irmãos, nós estamos passando por dias bem delicados, mas nesses dias ainda são dias oportunos para que possamos contribuir com aquilo que nós temos. E como nós podemos fazer isso? Nossa igreja tem convidado os irmãos a participarem das contribuições para a Cesta do Amor. Então, a Cesta do Amor é uma cesta de arrecadação de alimentos e nós queremos desafiar você, caso você tenha alimentos na sua casa que você pode contribuir, que você nos avise ou então traga até aqui na igreja nos períodos de plantão que nós estamos tendo. Em quais dias são esses períodos de plantão? Temos feito o plantão toda quarta-feira, das 9 da manhã até as 20 da noite. E no sábado, nós fazemos o plantão das 9 da manhã às 13. Então, caso você tenha alimentos que possam ser aí doados, eu convido você a contribuir com a Cesta do Amor. Essas cestas, elas têm sido dirigidas a famílias que estão passando necessidades nesse período. Necessidades porque
não estão trabalhando ou então estão num período de recesso sem receber, trabalhadores autônomos que dependem do trabalho para ter o seu ganha-pão. Nós fizemos cerca de 10 cestas aproximadamente, boa parte delas já foram e nós esperamos mais da contribuição aqui da nossa igreja para que mais cestas sejam confeccionadas e endereçadas aí àqueles que nós poderemos ajudar. Também queremos destacar a realidade das contribuições que são feitas para o Templo Batista por meio das ofertas, dízimos e promessas de fé. Você tem os nossos meios de contribuição, esses meios estão também na nossa página aí do Facebook, ou então foram já disponibilizados no nosso grupo. E você que tem os seus recursos ainda garantidos nesse período, eu gostaria de convidar você, de desafiar você a continuar contribuindo. E digo mais, que esse seja um período onde possa haver uma contribuição de forma generosa, porque nós entendemos que alguns não poderão, então a sua generosidade, ela fará com que os nossos planejamentos, as nossas contas e também as nossas formas de ajuda a outras pessoas, elas possam acontecer. Nós temos um alto engajamento com pessoas, então, diante das necessidades pessoais, nós estaremos sempre dispostos a ajudar à medida das nossas possibilidades. E você contribuindo com o Templo Batista, você estará abençoando a obra missionária, você estará abençoando a própria igreja local em meio às suas disposições, em meio aos seus planejamentos e avanços, e também ajudando aqueles que nós temos com uma parceria já de longa data, abençoado, caminhando, já fazendo, onde não somente exercitaremos da fé, mas também exercitaremos da generosidade. Também queremos destacar a nossa transmissão do nosso culto, às 19h. Convide pessoas, compartilhe com seus familiares e compartilhe também as nossas devocionais. Mande para a sua lista de transmissão. Essas devocionais têm chegado em lugares aonde nós nem sequer imaginamos, mas de uma coisa sabemos, que aonde tem chegado tem sido uma palavra sempre de esperança e de fé num período árido, difícil, e aonde muitos estão sendo aí regados com a falta da esperança, mas nós vamos levar sempre a esperança e o amor. Que Deus continue nos abençoando, ajudando você em meio a esse tempo que nós vivemos, entendendo sempre que é uma fase, isso há de passar, e que logo mais nós estaremos juntos e teremos aí certamente motivos para agradecer ao Senhor. Uma ótima notícia que eu quero compartilhar com os irmãos também é a respeito do missionário Alisson. Nós compartilhamos há 2 semanas atrás que ele estava no hospital de base, sendo acompanhado e sendo monitorado por estar ali exposto no campo missionário, e estavam com suspeitas de que ele estava com coronavírus. Isso foi diagnosticado, ele já passou pelo período aí que era um período necessário para que ele pudesse ser tratado, e foi diagnosticado que ele estava com uma pneumonia de fato forte, mas o tratamento já foi iniciado e ele já está em sua casa e inclusive já está fazendo algumas atividades físicas, exercícios pulmonares, e a sua esposa compartilhou em grupos da recuperação do Alisson. Então é motivo de louvarmos a Deus e de agradecermos a Deus por esse motivo. Orem também pela filha da Maida, nossa irmã Maida. A filha da Maida trabalha no hospital e essa semana ela foi diagnosticada com coronavírus. A Maida compartilhou no grupo de mulheres, compartilhou comigo também para que pudéssemos orar. Então nós queremos pedir a você que esteja orando pela filha da Maida. Ela não mora junto com a Maida, mora num bairro distante daqui, e a Maida agora esse período vai ter que ficar sem dar esse apoio mais próximo a ela, mas
ela descansa no Senhor, sabendo que o tempo vai passar e sua filha vai se recuperar, mas ela conta com as orações da igreja nesse período. E essa tem sido a realidade, infelizmente, de muitos e muitos profissionais da saúde. Muitos profissionais da saúde que, diante da missão em cuidar e salvar vidas, têm se exposto de tal forma, e essa exposição se dá por falta de equipamentos adequados, essa exposição se dá pelo trânsito de ir e vir ao trabalho, e estão sendo ali afastados por um período de quarentena também, por estarem ali sendo contaminados com esse vírus. Então vamos orar, meus amados irmãos, vamos orar pelos profissionais da saúde e vamos orar por todos aqueles que de frente têm lidado com essa realidade e que são aqueles que, se necessário, irão nos atender e irão cuidar de nós. Tá bom? Vamos colocar diante do Senhor. Mas antes de orarmos, antes de termos esse segundo período de oração, o pastor Jonas estará trazendo uma reflexão para nós nessa noite, um tempo de oração, um tempo de cuidado já tivemos, agora vamos ter um tempo também de reflexão na palavra do Senhor. Tá bom? Então esteja atento àquilo que será ministrado, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jonas, pela vida de sua família, e ele está com a palavra agora para falar aos nossos corações. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor, e eu fico muito feliz pela oportunidade de saber que a igreja está sendo igreja, porque igreja não é o templo, não é os muros, não é as paredes. Igreja somos nós. E a igreja continua servindo ao Senhor, levando a palavra de Cristo, levando e espalhando e divulgando a palavra do Senhor. Eu peço também oração, que os irmãos incluem, o Ministério Rocha Eterna, é o ministério que fazemos parte, que levamos a palavra do Senhor nos presídios. Tem o pastor Rodolfo também, está levando a palavra do Senhor nas escolas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que possamos o quanto antes estar levando a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos orem pelo nosso ministério, por todos os missionários, que Deus nos proteja, nos guarde e também o sustento necessário, seja financeiro, seja espiritual, seja físico, que Deus nos dê condições de continuar servindo ao Senhor. Eu também agradeço pela vida do meu filho, o Caleb. Esses dias ele passou um pouquinho adoentado, mas graças a Deus, a minha esposa Silvana pediu oração, Deus atendeu, graças a Deus ele está bem, está com energia, está muito bem. Isso nós agradecemos a Deus por isso. E a mensagem de hoje, meus irmãos, se encontra no livro dos Salmos, capítulo 27. Salmos 27, Salmo do rei Davi, onde ele mostra toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. A mensagem de hoje, o tema é confiando no Senhor, no controle Deus está. Salmos capítulo 27, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é minha força, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha salvação. De quem me recearei? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e exaltamos pela tua palavra, que por si só já falou aos nossos corações. Continue falando, Senhor, através da mesma, que eu possa me esconder totalmente atrás da cruz de Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser louvado e exaltado. Essa é a minha oração, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Essa passagem dos Salmos, quando Davi escreve, alguns teólogos afirmam que Davi escreveu esse salmo no exílio. Davi estava sendo caçado pelo rei Saul, onde Davi, por Deus, era ungido, mas diante dos homens o rei era Saul. E Saul estava com a busca implacável diante do rei Davi. E Davi escreve esses salmos confiando no Senhor. Nós vivemos hoje dias terríveis, onde o medo, a insegurança, a preocupação toma conta de nós. Muitas vezes nós estamos que nem Davi, com medo, como se estivéssemos sendo caçados. Davi estava sendo caçado por Saul. E muitas vezes nós estamos
com esse medo. O coronavírus tem nos caçado. Aonde eu vou, aonde eu pego, eu não posso pegar em mais nada que o coronavírus lá está. Muitas vezes o medo de perder um emprego, de perder a renda, do alimento, de levar para nossas casas. Esses dias, estava falando sobre o meu filho Caleb, a Silvana falou, vamos levar o Caleb no médico. Ele estava com uma febre muito alta, de 39 graus. E a gente estava caminhando para ir para o hospital. Quando chega, no meio do caminho, o pneu do carro fura. Interessante. E o pneu do carro fura no local meio suspeito. A gente começou a andar um pouquinho. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu lembrei, eu tenho um step. Mas só se o pneu não furasse, eu não ia lembrar que eu tinha um step. Eu troquei o pneu, o carro voltou a funcionar normal. Consegui levar o Caleb no hospital, passou, deu tudo bem. E a mesma coisa é com Deus. Muitas vezes, Deus está lá no mesmo local, nos esperando, de braços abertos. E muitas vezes ignoramos a Deus. Os dias estão bons, trabalho está bombando, estou ganhando bem, minha saúde está perfeita, minha casa está em ordem. E muitas vezes esquecemos de Deus. Quem sabe nesse momento é uma oportunidade de se chegarmos mais do Senhor, lembrar mais do nosso Salvador, lembrar mais do Criador. Muitas vezes nós estamos esquecendo da prioridade que é Deus na nossa vida. Quem sabe essa doença nos traz mais perto do Senhor, mais íntimo do nosso Pai. E Davi é esse. Diante de uma caça, ele confia totalmente a sua vida em Deus. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, Davi, ele mostra que ele tinha medo. Medo de quê? Da circunstância que ele estava correndo. Olha só o que diz no versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes. Olha só o medo que Davi estava tendo dos adversários ir contra ele e o matar. E o medo é esse que nos traz essa alusão. E agora, o que eu vou fazer? A circunstância que Davi estava passando era totalmente adversa a ele, porque tinha um rei, todo o poder, toda a arma, todo o exército contra Davi. E aquela circunstância trouxe para Davi um desespero. E olha só o que ele diz no versículo 2: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerei. E assim deve ser o nosso coração, porque ainda que a guerra se levante contra mim, nisto, ele está falando de Deus, confiarei. E assim deve ser a nossa dinâmica diária. Nesse momento de aflição, nesse momento de desespero, ou de medo, ou de angústia, ou de dúvida, confie no Senhor. Mesmo que essa doença tenha trago medo para todos nós, não sabemos. Cerca de mais de 800 pessoas no nosso país já foi morta por causa dessa doença e traz para nós medos. Mas o Senhor está falando, não tema. Continue servindo e confiando no Senhor. E Davi é esse, que diante da perseguição de Saul, confiava em Deus Todo-Poderoso. A circunstância estava totalmente adversa para Davi, mas ele confiou no Senhor, de tal forma que no versículo 4 ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que posso morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Porque no dia da adversidade, me escondi nos seus pavilhões, no oculto do teu tabernáculo, me escondi, pôr-me-á sobre uma rocha. Ou seja, diante de toda a circunstância que nós estamos passando, nós temos uma rocha, nós temos um porto seguro, nós temos um local seguro aonde nós devemos nos socorrer, o nosso Deus. E Deus é esse que, diante de toda circunstância pode estar adversa, Ele continua lá, de braços abertos, pronto a nos socorrer e nos abençoar. Descanse no Senhor a sua vida, confie nele e deixa Ele fazer maravilhas nas nossas vidas. Esse é um momento de estarmos mais perto do Senhor e continuando buscando ao Senhor. E Davi é esse, que continua falando do versículo 7 ao versículo 10, o medo do fracasso.
A circunstância era total propícia para isso, mas ele confiou em Deus. Mas mesmo confiando em Deus, estando perto do Senhor, ele sentia medo de ser um fracassado. O homem que era ungido pelo Senhor sentia medo. Olha só o que ele diz no verso de número 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. O grito daquele homem, e agora? Eu vou fraquejar, eu vou cair. E muitas vezes nossa vida é assim, não é? As pessoas hoje estão com medo, não somente da doença, mas do desemprego, da fome, da escassez de alimento. Confie no Senhor. Olhe para Cristo. Davi foi esse que gritou: ouve-me, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração a ti, disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E essa deve ser a nossa atitude nesse momento, de buscar o Senhor, de estarmos mais perto do Senhor e confiando toda a nossa vida no Senhor, não na circunstância que nós estamos passando agora, não no perigo iminente do fracasso, mas no Senhor, que é esse, que é perfeito. Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, isso é verdade. Diariamente nós temos visto Deus abençoando, protegendo, guardando, livrando cada um de nós. Mesmo diante de tudo isso, nós temos visto Deus protegendo, Deus guardando, Deus não deixando faltar nada para mim, nem nada para você. E ele continua falando no versículo 9, esconde-me a tua face, não rejeite o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, e não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desamparou, o Senhor me recolheu. Olha só que maravilha, quando meu pai e minha mãe me desamparou, Deus lá estava. E olha só, a mãe e o pai têm esse sentido de proteção, de cuidado. E aqui ele está falando, mesmo quando todo esse cuidado humano fica escasso, lá está o Senhor. Confie no Senhor, porque Ele não abandona cada um de nós. Ele não abandonou a igreja. Isso nos traz, muitas vezes, esse sentido de tristeza, de angústia. E agora, hoje, não estamos junto com os irmãos para louvar e exaltar o Senhor. Estamos longe, mas podemos estar tão perto quando estamos perto do Senhor. Deus é esse que nos aproxima e que possamos estar cada dia mais perto desse Deus Todo-Poderoso, porque o futuro, do versículo 11 ao versículo 14, é um futuro abençoado, porque Deus é esse que está sempre no controle de todas as coisas. Olha só o que ele diz no versículo 11, Davi pedindo ao Senhor instrução, ensina-me, Senhor, ensina-me os teus caminhos e guia-me pela vereda da direita, por causa dos meus inimigos. Ou seja, Davi, agora ele está falando, Senhor, me ensina como andar no caminho certo. Ou seja, ele não estava andando, e agora ele pede direção do Senhor, e assim deve ser nós. Pedimos direção diante de tudo isso, que seja um aprendizado para nós, que possa ser um aprendizado muito doloroso, mas não podemos deixar passar, que o Senhor é esse que nos dê direção, para que daqui para frente possamos continuar servindo o Senhor e fazendo o melhor, dando o melhor e sendo o melhor, como servo, como homem, como pai de família, como pastor, como irmão, como membro, como cidadão, como profissional, que possamos ser melhor, porque o Senhor é esse, que está sempre no controle e dando direção, para que possamos ser o quê? A imagem do Senhor aí no mundo. Versículo 12, não me envergonhe, vergonhe a vontade dos meus adversários, pois se levantaram falso testemunho contra mim, e os que expiram crueldade, perecia sem dúvida, se não cresse que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha só o que Davi fala, pereceria sem dúvida, é uma certeza que ele tinha, se não cresse que viria a bondade do Senhor em toda a terra.
E todos nós estamos assim, meus irmãos, vulnerável. Mas creia que a bondade do Senhor dura de geração a geração. Nós temos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que se expressou na cruz do Calvário por todos nós, através do seu Filho. Ele nos ama. Ele ama cada um de nós. Ele ama você de um modo muito especial. E Ele não vai nos desamparar. Vamos continuar servindo ao Senhor. Continuar louvando a Deus diante de todas as circunstâncias. E Davi termina no versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Anima-te. Fortalece no Senhor. Porque é do Senhor todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle, como foi falado aqui. O controle está no Senhor. O dar e o tirar vem do Senhor. O abençoar vem do Senhor. Então devemos o quê? Esperar e confiar no Senhor. Davi foi esse, que diante da caça que ele estava sendo, do rei Saul, ele confiou e esperou no Senhor. Davi, diante de Deus, ele já era ungido rei. Mas ele não usurpou. Teve uma situação que Saul estava dormindo e a lança estava lá. E um dos servos de Davi falou que aí está Saul e aí está a lança. E o que Davi respondeu para o seu servo? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi sobre esperar no Senhor. No momento certo, Deus há de trazer a solução para esses problemas. Mas enquanto não traz, meus irmãos, continuamos servindo ao Senhor, continuamos e esperamos no Senhor, porque o melhor Ele tem para mim, o melhor Ele tem para você. Que Deus abençoe. Continuamos, servimos ao nosso bom Deus. Pastor Ademar. Amém, que bênção. Como é bom quando nós nos expomos diante da palavra. A palavra, ela nos consola, nos anima, nos fortalece para continuarmos. Obrigado, pastor Jonas. E diante do texto que você leu, esse versículo 14, ele chama muito minha atenção. E ele coloca ali algumas palavras que elas podem ser tanto consideradas imperativos ou não para a nossa vida. E estão estabelecidas na seguinte ordem. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode dar uma olhadinha lá e ver que não é uma questão somente minha. Diz lá, espera, anima, fortalece, espera. Então veja bem, espera no Senhor, anima-te no Senhor, o Senhor fortalece e espera no Senhor. Então, ali estão colocadas 2 vezes a palavra espera, e como diz o Salmos 40, como já tratamos, já falamos, esse é um tempo de esperarmos no Senhor. Ele nos animará e Ele nos fortalecerá. Então, que Deus abençoe você. Nós tivemos alguns pedidos de oração que chegaram ao longo aqui da nossa transmissão, e nós queremos ler esses pedidos, apresentar esses pedidos, para que tenhamos mais um tempo de oração antes de finalizar aqui a nossa live de oração nessa noite, tá bom? Então, a Viviane, ela está acompanhando aí nossa transmissão. Que Deus abençoe você, Viviane, sua família, e ela agradece o sustento de Deus. Amém. Amém. A Rúbia, ela agradece os cuidados de Deus e ela pede oração por toda a sua família. Vamos orar pela família da Rúbia, vamos lembrar dos seus pais, não é mesmo? Os pais da Rúbia que estão lá no Ceará, vamos colocar diante do Senhor. A irmã Marta, ela pede oração pela sua saúde. Vamos orar pela vida da irmã Marta. A irmã Kátia, que também está acompanhando aqui a nossa transmissão, ela pede oração pela saúde dos seus sogros e também por sua família e pelo seu trabalho. A Cirlei, que está nos acompanhando aí na nossa transmissão, ela pede oração pelo Carlos e pela Natália. O Carlos é o seu genro, Natália é a sua filha. Eles moram lá na Espanha e estão acompanhando a nossa live. Olha que legal, olha só, né? Que bênção, que bênção.
Até para a gente falar um portunhol aqui, não dá, ô Hélio? Deus te bendiga, não é? Buenas noites, Deus te bendiga, God bless you, Deus abençoe. hermanos. É bênção de Deus. Que bom tê-los acompanhando nossa transmissão e que a graça do Senhor esteja com você. Nós temos orado pela Espanha, saibam disso, temos orado pela Espanha, temos orado pela Itália, temos orado pelo mundo. Vamos orar nesse momento? Eu convido você a se chegar a quem está próximo de você nesse momento, que você possa pegar na mão de quem está perto de você aí, e vamos orar ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor, tá bom? Querido Deus, amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Continua abençoando a vida do teu servo, pastor Jonas, e sua família, seu ministério, que tem sido desenvolvido. Deus de amor, obrigado pela vida do Hélio, que tem nos abençoado. Obrigado pela vida do Felipe, que tem nos assessorado nessas transmissões. E queremos apresentar os pedidos que foram feitos ao decorrer dessa transmissão. Que o Senhor abençoe aqueles que estão clamando por saúde, por trabalho, por restauração. Ó Deus, aqueles que estão clamando a salvação para os seus lares, abençoa-os, ó Deus, derrama dos céus as infinitas bênçãos e misericórdias. Obrigado, Deus, pela vida do Carlos e da Natália, que de tão distante tem nos acompanhado. Que o Senhor abençoe esse casal e esteja ali na Espanha protegendo eles de todos os males e de todos os perigos e toda exposição que aquele povo tem, ó Deus, encarado nestes dias. Abençoa a Espanha, abençoe a Itália, abençoa, Senhor Jesus, os países orientais, abençoe, ó Deus, os Estados Unidos, que têm sofrido com essa pandemia também, abençoe o nosso país, Brasil, que tem, ó Deus, a cada dia apresentado um número crescente de mortes. Tem misericórdia, livra-nos, ó Deus, desse vírus, e que com a tua mão e com a tua poderosa voz, esse vírus seja dissipado, ó Deus, do nosso meio. Nós clamamos, confiamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle, que nada foge do controle do Senhor. Lembramos da vida do nosso irmão Carlos Júnior, de sua família, que o Senhor os console nesse momento, dando a ele forças, ó Deus, nesse momento de luto que eles têm vivido tão perto. Ó Deus de amor, abençoa a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos. Desde já colocamos diante do Senhor os irmãos que estão perdendo seus postos de trabalho, aqueles que estão sem trabalhar por serem autônomos. Ó Deus, tem misericórdia, supre essas famílias. E no nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, que nesse momento aqueles que têm possam ser compadecidos a compartilhar com os que não têm, e que haja gratidão em todos os corações, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que não deixa faltar o pão na mesa dos teus servos. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos ao Senhor nesta noite. Muito obrigado por esse tempo, e é no nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus amados, como nós estamos já caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de pedir a você que ao longo dessa semana você estivesse orando pelo Templo Batista em Vila São José. Como falei, esse mês é o mês no qual nós comemoramos 37 anos. Já estávamos aí com os planejamentos, com a agenda fechada para fazer nossas celebrações. Havia inclusive a questão, o pastor Delbert, fundador dessa igreja, ele nesse período estaria no Brasil, ele estaria conosco nessa celebração, mas por motivos tais ele não pôde vir, e ele está cumprindo esse período de quarentena lá na sua casa. E nós aqui tivemos que fazer a suspensão da nossa celebração dos nossos 37 anos. Mas eu gostaria que você, ao longo dessa semana, orasse pelo Templo Batista, orasse pelos líderes que por aqui já passaram, orasse pelos líderes que estão em vigência e também orasse pelas famílias que perfazem o Templo Batista em Vila São José.
Eu acredito que quando nós voltarmos, nós voltaremos com um ânimo renovado, nós voltaremos com uma sede evangelística apurada, aonde nós não seremos mais os mesmos. E, inclusive, essas portas e bancos, elas estarão abertas e receberão famílias novas que chegarão sedentas pela palavra e por Jesus. Então, ore por isso, meus amados irmãos. Há meses atrás, nós estávamos orando por avivamento. E eu acredito que esse período é um período onde grandes avivamentos acontecerão também. Então, esteja em oração junto comigo. E que Deus abençoe você. Ontem, o nosso governador, ele fez um novo pronunciamento, estendendo por mais 15 dias o período de quarentena, que vai até o dia 22 de abril, e até lá, os nossos cultos e as nossas atividades continuarão suspensas. Havendo qualquer mudança, qualquer alteração, nós estaremos comunicando os irmãos e também compartilhando nas nossas redes sociais dessas decisões. Mas até lá, nós pedimos o seu entendimento, pedimos da sua fidelidade, compromisso, oração, para que juntos caminhemos nessa forma descentralizada de ser igreja. Você é a igreja onde você está, junto com a sua família, junto com os seus, você é a igreja do Senhor Jesus. Então, vamos seguindo, pedindo a Deus para que esse tempo encurte, passe logo e que pela boa mão e vontade do Senhor estejamos reunidos o mais breve possível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você esteja aí sendo cuidado, sustentado totalmente pelo Senhor. Conte com as nossas orações, como igreja, como liderança, eu reforço dizendo que nós estamos aqui para servir você na medida das nossas possibilidades também. Então, caso tenha alguma necessidade, caso você tenha necessidade de um alimento, de uma cesta, das quais foram produzidas aqui pelo templo, manda uma mensagem, não se envergonhe, não tenha restrições nesse momento, compartilhe, nós estaremos deixando essa cesta aí na sua casa, ou então vendo um melhor momento para que você possa passar aqui e retirar. E caso também você seja aquele que nesse momento tem as possibilidades de contribuir, tanto com alimentos, tanto de modo financeiro ou não, com o Templo Batista, nos procure, porque toda doação, toda arrecadação nesse momento será muito bem aplicada e administrada nesse período de crise. Então, que Deus abençoe você, uma ótima semana, uma boa noite, que a boa mão de Deus guarde você e que a graça, a paz e as misericórdias que vêm do Senhor esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima noite e foi certamente mais uma vez motivo de alegria para nós estarmos reunidos nesta transmissão que nos aproximou mais uma vez nesse período de quarentena. Que Deus abençoe você, uma ótima noite no nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Saiba que vocês estando conosco, esse momento fica mais prazeroso, fica mais gostoso em saber que você está aí com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos domingo às 19 horas, o nosso culto ao vivo de adoração ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tenham uma boa noite, continuemos firmes a servir ao nosso Mestre.